Olá, sejam bem-vindos. O meu nome é Ricardo Oliveira, sou consultor de comércio internacional, sou despachante oficial. Estamos aqui nesta magnífica paisagem. Aliás, paisagens assim magníficas é algo que não falta neste nosso país, Portugal. E estamos para cá do Marão. Como diz o ditado, para lá do Marão, mandam os que lá estão. E os que cá estão é outro dos focos da beleza deste local. Aliás, estou sentimentalmente ligado a elas, eles são a minha família. E este local, Medrões, Santa Marta de Penaguiel. Estamos, portanto, no Douro. O Douro que é património mundial, precisamente porque as pessoas moldaram todos estes terrenos, todos estes montes. E, falar do Douro, é falar do vinho. E esse é que é o foco de hoje, o vinho, a sua fiscalidade e comércio. Portanto, venham lá embaixo a Medrões, vamos falar sobre o vinho. Cá estamos em Medrões, nesta lindíssima adega, a Quinta no Val da Estrada, para falar então sobre o vinho. A primeira questão que devemos perceber é que existem diferentes tipos de vinho, diferentes tipos de bebidas alcoólicas. Temos aqui vinho fino, espumante, aguardentes e aquilo que se denomina de vinho tranquilo. E esta é logo uma primeira questão que devemos de compreender. No Código dos Impostos Especiais sobre o Consumo, nomeadamente no Imposto sobre o Álcool e bebidas alcoólicas, aquilo que é a incidência objetiva é feita precisamente pela diferente classificação das mercadorias, aquilo que é o sistema da nomenclatura combinada. Perceber que a tributação é feita em função daquilo que se denomina como a introdução em consumo. A introdução em consumo tanto pode ser a produção como a aquisição deste tipo de produtos nos mercados internacionais, sendo que no caso português tanto pode ser mercado externo como intracomunitário. E para se poder cumprir com as regras do Código dos Impostos Especiais sobre o Consumo, Imposto sobre o Álcool e bebidas alcoólicas, ele define que tem que se obter previamente determinados tipos de estatuto. Destinatário registado, operador registado ou expedidor registado. As empresas devem optar por cada um desses estatutos em função daquilo que são os seus objetivos, repito, para o mercado. E, para se obter esse estatuto, é preciso um conjunto vasto de informação, é um processo administrativo prévio. Uma das coisas é precisamente indicar qual é a tipologia de produto que se vai fazer. Depois, indicar as quantidades destes diferentes tipos de produtos. Aqui entra outro fator, que é, neste Código dos Impostos Especiais sobre o Consumo, este Imposto sobre o Álcool e bebidas alcoólicas, a tributação não é feita como comumente se faz noutros impostos, como o IVA ou o IRS, que são impostos em que se tributa ad valorem, numa percentagem sobre o valor. Não, aqui não é. Aqui é feita em função da quantidade. E, portanto, há uma taxa de valor fixo por quantidade de produto introduzido e consumo. Isto é fundamental também indicar para a obtenção do próprio estatuto, na medida em que, em função desta conta, será definida uma garantia. A garantia é essa que pode ter variedíssimas formas. Aliás, isto fica também referenciado e indicado nos próprios documentos específicos que existem neste Código dos Impostos Especiais sobre o Consumo, este Imposto sobre o Álcool e bebidas alcoólicas.
A DIC, que é a Declaração de Introdução em Consumo, é o documento onde se referencia que quantidades destes diferentes tipos de produtos se está a introduzir em consumo. Lá está, quando processamos, nós despachantes, quando processamos as DICs, não referenciamos o valor da mercadoria destes diferentes tipos de produtos que estamos a introduzir em consumo. Referenciamos isso sim as quantidades, precisamente porque a taxa varia em função das quantidades e não em função do valor. Também outra questão que também devemos de perceber é que nessa documentação específica temos também as DAAs. Este documento administrativo de acompanhamento, no fundo, é um documento que permite que as mercadorias circulem, no caso do mercado internacional, circulem com suspensão de imposto, que é uma coisa interessante e importante. Estes produtos não estão no abrigo do regime de bens de circulação. Portanto, os tais documentos que servem para acompanhar a circulação destas mercadorias não são as guias, são as DAAs. Portanto, esta é a forma de estruturar todo a fiscalidade específica deste produto, deste nosso produto, que é o vinho. E este é o foco, é o importante. Perceber que os operadores que querem entrar para este mercado têm que cumprir com estas regras, caso contrário, vão estar numa situação de contrabando, que é precisamente o que se quer evitar e, portanto, o objetivo é dar a conhecer esta informação. Para se falar desta questão do comércio do vinho do Douro, tem que se falar na sua via de transporte. E a via de transporte é o Rio Douro. Aliás, o rio dá nome à região, a região do Douro. O rio vem desde Espanha e vai até à Foz, onde está Porto e Gaia. E era daqui que saíam, precisamente, o vinho do Douro para as caves que estavam em Porto e Gaia, para depois serem exportados. E, portanto, é importante perceber esta questão da via de transporte, sendo que a via de transporte era o Rio Douro e era feito nos seus barcos rabelos, que eram comandados por especialistas que, conhecendo os truques e manhas deste rio, conseguiam levar o vinho do Douro até o Porto e Gaia. E uma dessas zonas especiais do rio está aqui mais a montante, era o Caixão da Valeira, uma zona até intransponível do Rio Douro. Podemos também ver daqui a outra via de transporte que, entretanto, foi construída, que é a linha do Caminho de Ferro, construída no século XIX também, uma construção épica à data e levada a cabo pelos empresários do Porto e que servia, portanto, para transportar este produto que é o vinho do Douro.
Falar sobre vinho e não vir a este local era praticamente impossível. E este local é o Museu da Primeira Demarcação, 1756. Estamos aqui, neste museu, ao lado deste extraordinário documento, que é o mapa da criação da região demarcada do Douro. Portanto, nós temos que ver que esta é a primeira região demarcada de vinho do mundo, 1756. E isto foi criado à data por Marquês de Pombal, Sebastião José de Carvalho e Melo, durante o reinado de Dom José I. Havia vários fatores que levavam a que fosse criada precisamente esta região demarcada que aqui está exemplificada. Uma das razões era precisamente o controlo que existia do comércio do vinho por parte de mercadores ingleses que estavam aqui situados em Porto, Gaia. E também a existência de alguns produtores que adulteravam o vinho do Douro. Assim, criou-se a região demarcada do Douro, que está aqui exemplificada neste mapa, e criou-se a Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro. Dessa forma, foi possível tomar uma posição em relação à questão do comércio do vinho e da produção do vinho. Assim, com a criação da região demarcada e com a criação da Companhia Geral, passou-se a existir um controle monopolista do comércio e da produção do vinho. Com isto, portanto, tirou-se, no fundo, a possibilidade dos mercadores ingleses que dominavam o mercado deixou de existir e, principalmente, passou a existir uma forma de controlar a qualidade do vinho produzido na região demarcada do Douro. E assim, isto é de vital importância. Nós temos que perceber que estamos a falar de algo que tem 265 anos. Hoje em dia isto é muito comum. Eu vou dar aqui um exemplo. Nós, hoje em dia, na pauta aduaneira comum, temos produtos que, obrigatoriamente, para serem importados para o nosso mercado da União Europeia, têm que ter certificação CE. É um garante de que a qualidade do produto. Com a criação da região demarcada, garantiu-se que a produção era feita nos termos exatos e nos locais exatos e, portanto, foi uma forma de garantir a qualidade, só que aqui nós temos que perceber que é uma visão com 265 anos e é uma visão, portanto, portuguesa de há 265 anos para garantir a qualidade deste nosso produto que é o vinho. Existem mais documentos históricos para falar sobre esta questão do vinho, nosso produto. Temos aqui o Tratado de Mituíno. Este documento encontra-se na Torre do Tombo, não faz parte aqui do espólio do Museu da Primeira Demarcação. Aliás, é um documento anterior à própria demarcação. O Tratado de Mituíno é de 1703. Sim, este Tratado de Mituíno, também conhecido como o Tratado do Vinho do Porto, veio precisamente criar a base para a relação comercial do comércio do vinho entre Portugal e Inglaterra. Com este tratado foi feito um acordo, em termos de direitos aduaneiros, um acordo bipartido. Sim, Inglaterra poderia vender os seus produtos de tecidos de lã para Portugal sem pagamento de direitos aduaneiros em Portugal e, em contrapartida, Portugal poderia vender o vinho do Douro para Inglaterra com uma redução de 1/3 em relação a direitos aduaneiros do que pagaria, por exemplo, um vinho francês à data nas importações para a Inglaterra. E assim se criou esta relação próxima de comércio do vinho entre Portugal e Inglaterra.
Por isso, os mercadores ingleses e os comerciantes de vinho ingleses estabeleceram-se aqui, precisamente em Porto Gaia. Essa foi depois, como já falámos há pouco, uma das razões que levou precisamente à criação da região do Mercado do Douro e à criação da Companhia Geral da Agricultura e Vinhas do Alto Douro, para combater este controlo do comércio do vinho por parte dos ingleses. Nós temos que perceber a importância deste tratado mituíno naquilo que é a questão de hoje em dia, da relação de Portugal em termos de direitos aduaneiros com outros países. Tivemos o Brexit e uma das razões, uma das preocupações que levava pânico em relação ao Brexit era precisamente porque os empresários portugueses não sabiam como é que ia ser a tributação em termos de direitos aduaneiros a partir de 1 de janeiro de 2021. E, nessa altura, depois, no dia de Natal, como que um presente, saiu o acordo comercial entre a União Europeia e Inglaterra. Nessa altura se percebeu que a questão estava pacificada, não haveria grandes problemas. Mas aqui a importância é perceber-se aquilo que se pôde fazer em 1703 com este tratado, hoje em dia não é possível fazer, precisamente por estarmos nesta União Aduaneira e não há a possibilidade de Portugal fazer um tratado bipartido em matéria aduaneira como é este tratado mituíno. Estamos aqui em mais um local lindíssimo de Portugal e este local chama-se Sevide. Aliás, o lema aqui de Sevide é "Aqui começa Portugal". E viemos aqui porque aqui é um local de contrabandistas e é disso que vamos falar agora um pouco. E aqui temos um contrabandista. E este é precisamente o risco de não compreender estas matérias que estamos a tratar neste nosso programa sobre o vinho. Portanto, não compreender todos estes enquadramentos fiscais, forma tributária, etc. E para não cair na situação de estar a fazer contrabando, como estava este indivíduo, isto é de outros tempos, transportavam as mercadorias às costas por estes caminhos. Hoje em dia é feito de forma diferente, mas o risco é o mesmo e, portanto, por isso a importância de compreender exatamente esta matéria. Estamos aqui na linha do Douro, na fronteira entre Portugal e Espanha, a fronteira da linha do Douro. E viemos aqui para falar com um produtor de vinho, aqui nesta zona do Douro Internacional. Sr. António Saraiva, então eu questiono, o que é que acha desta importância da fiscalidade específica que existe em Portugal para este negócio do vinho? A
fiscalidade é sempre algo que as pessoas nunca gostam muito, mas que é essencial. E é essencial principalmente quando ela é bem controlada. Portanto, nós temos uma fiscalidade aqui no Douro, nós temos duas dimensões de origem diferentes. E é, portanto, também dizer que o Douro representa 70% dos vinhos com dimensão de origem e indicação geográfica vendidos. Portanto, é a região vitícola mais importante de todo Portugal. Muita gente acha que não é, mas no Douro são 70% do valor das vendas das exportações vem desta região. Portanto, temos o vinho do Porto, é um vinho fortificado, Exato. que tem uma tributação chamada IEC, enfim, que é um valor que é alto, mas que não é, comparado com o resto da Europa, são 58 centos por garrafa, ao qual ainda incide um IVA que é de 23%, esse sim é um IVA um bocadinho diferente, não é? Diferente e mais pesado. Mas, por outro lado, temos também os chamados vinhos tranquilos, ou os DOC Douro, que é uma outra denominação de origem desta região e que está cada vez mais a afirmar-se, que antigamente quando se falava do Douro só se falava vinho do Porto. E assim, portanto, o valor do IEC é zero, portanto existe a taxa. Exato, a isenção, é zero, exatamente. E o valor do IVA são 13%. 13%. Agora, infelizmente, por exemplo, na restauração, esses 13% passam a 23%, o que, enfim, castra um bocadinho o consumo. Essa diferença que está a falar gravita no fundo à volta da própria forma como o imposto é tributado. Sim, está em exatamente. função da classificação pautal, isso já abordamos neste programa precisamente, e pronto, são dois produtos diferentes, Sim, apesar de mas ser... na restauração eles igualam-se, mas igualam-se por cima, que é mau. Exato. Aliás, o vinho do Porto sempre foi ao longo dos anos considerado um vinho de exportação. E o DOC Douro é um vinho que há bem poucos anos atrás era muito pouco conhecido lá fora e que felizmente está a crescer. Aliás, o DOC Douro, tirando estes 2 anos de pandemia, estava a crescer a 2 dígitos por ano, o que é uma coisa fantástica, porque graças ao turismo, pessoas que vêm a esta região, todos conhecem o Porto e vão descobrir o DOC Douro. Sim, Portanto, também compreende a importância do enoturismo. Exatamente, a excelência desse vinho DOC Douro, portanto, é extremamente importante isso que está a acontecer. Agora, na realidade, temos esta dificuldade, mas essencialmente a grande dificuldade aqui e na exportação é que nós temos de ter distribuidores nos vários países, sim, que é perfeitamente normal que não representam, mas depois há muita gente, e há as chamadas vendas pela internet, que não são possíveis, não é? Não, mas que se fazem, não é? Mas que se fazem e que acabam por ser um bocadinho um tiro no pé, porque muita gente que faz encomendas e alguns, enfim, produtores, não sei se saberá, mas temos uma série de garrafeiras e tudo, que vendem os vinhos pela internet com preços dos impostos locais. E, portanto, estão a vender para outros países e depois é complicado, porque eu tenho às vezes clientes meus que me dizem assim, não percebo, eu compro pela internet, é muito mais barato que eu vou aqui... Mas isso gravita à volta do tal foco também deste programa, que é o próprio contrabando. Isto, para todos os efeitos, o que estamos aqui a falar, é disso que estamos a falar. Aliás, isso é importante também para perceber, vocês, para poder produzir isto, para produzir este vinho, têm que ter estatuto de aduaneiro. Exatamente, temos de ter. Os vossos armazéns. O imposto fiscal e tudo isso, as coisas estão sempre totalmente controladas. Emitem diques todos os dias, não é? Sim. E além de mais, mas nós temos um duplo controle em relação às outras regiões todas, porque nós temos um instituto público, que é o Instituto dos Vinhos do Douro e Porto, e controlam desde a plantação de um pé de vinha até um linear de um supermercado ou de uma garrafeira, até nos Estados Unidos, controlam o sistema todo. Porque aquilo é um controle de Estado. E aliás, o próprio IVDP tem o poder sancionatório, coisa que nenhuma CBR tem. Quem tem o poder sancionatório é a ASAI. Sim. Nós encontramos estas dificuldades com as tais vendas pela internet, que no fundo é uma ilegalidade, se assim se pode dizer, porque os meus clientes, quando pedem um vinho que vem cá, se o comprarem cá e podem levar no carro, não tem problema nenhum, fatura aqui com um número chamado consumidor final, 999 ou 990. Pronto, consumidor final, tudo bem. Agora, depois há outros que pedem até faturas lá para os locais de destino e vendas pela internet. E, portanto, não podem ser. E, portanto, mas o que é certo é que isso existe. Infelizmente, e as pessoas têm de perceber que há 3 produtos que isso não existe mesmo, ou não pode existir, ou não devia existir, que é o tabaco, as bebidas alcoólicas e os combustíveis. Exatamente. Pronto, a exportação tem um grande peso para vocês. Tem, obviamente, a exportação. Nós, portanto, representamos a exportação para nós entre 65% a 70%, mas o mercado nacional é um mercado que mais tem crescido. E não falo só de nós, falo de todo o nosso setor vinho do Porto e essencialmente o vinho do Douro. Porque graças ao turismo, está a ser uma coisa fantástica, o turismo, que as pessoas vêm cá, vêm com curiosidade de descobrir... Mas isso também há de contribuir para a exportação. Sim, exatamente, porque isto é uma exportação aqui dentro, porque depois as pessoas conhecem os produtos e querem consumir lá fora. Este programa também nós nos focamos sobre a questão histórica do próprio vinho. Isso também tem peso, porque serve para o enoturismo,
e serve para a exportação, correto? Não, mas a história é a coisa mais importante que existe, na verdade, porque quando a gente, eu vou aos Estados Unidos e pronto, Porto, ok, Porto Wine, as pessoas sabem o que é, mas chega com uma garrafa de Douro e eles perguntam, o que é isso? Eu disse, é Douro. O que é isso? É o nome de alguma casta? Não, é um tipo de vinho, nunca ouvi falar, mas quando eu lhes digo, não, Douro é Porto Wine Terroir, estou-lhe a dar imediatamente um chapéu qualitativo e então aí cria alguma apetência. Depois, temos muitas dificuldades porque eles na realidade só estão habituados a falar de castas e nós normalmente falamos de lotes de várias castas, que a nossa riqueza precisamente é esta. Sim. Nós temos em Portugal temos 100 e poucas castas repertoriadas, no Douro mais ou menos a mesma quantidade e portanto a maior riqueza que nós temos é isto. Nós temos uma origem como região de mercado regulada mais antiga que os próprios países Estados Unidos. Falámos disso neste programa. É muito importante a gente mostrar a nossa origem e tudo que está por trás de nós. Sou incapaz de apresentar um vinho sem primeiro falar sobre a região que o produz, que esse é o nosso cartão de vinho, é a própria região. Porque nós estamos aqui de passagem, mas a região felizmente há de ficar. E isto é magnífico, como podemos ver. Percebes porque é que o Douro é património mundial quando estamos aqui. Agora, as pessoas às vezes comparam, mas eu comprei um vinho do Douro e um do Alentejo, porque é que o Douro é mais caro? Venham ver o Douro e já vão perceber. Obrigado, Sr. António Saraiva. Foi um prazer. Venham visitar o Douro, venham conhecer esta magnífica região. O Douro espera por vós. Obrigado. E este é o local onde desagua este rio, Douro, que é o rio que dá nome a esta região, deste produto, que é o nosso, deste programa, o vinho. E aqui também será o local onde irá desaguar este nosso programa. Esperamos que tenha contribuído para esclarecer sobre aspectos desta fiscalidade e do comércio deste produto, o vinho.